Olá pessoal, tudo bom? Aqui é o Juliano, sou diretor executivo da Gestão em Dados e hoje vou compartilhar com vocês, seguindo a nossa série de vídeos, um pouquinho mais sobre a metodologia GD, que é o nosso processo macro que inicia com a consultoria de BI, passa para a estruturação de dados e finaliza com análise e acompanhamento para as áreas de receita das empresas. Então eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês, fiz um desenho bem interativo no computador para conseguir explicar um pouquinho. Vocês vão ter uma visão macro e uma visão aprofundada. E lembrando que nos próximos vídeos, o Guilherme vai detalhar um pouco as partes desse framework para ficar bem claro para todo mundo. Então, me acompanha e vamos lá. Pessoal, então eu vou compartilhar com vocês um pouquinho da nossa metodologia GD. Ela é separada em 7 etapas macro que eu trouxe aqui, ó. Então, a primeira etapa, a segunda, terceira, quarta, a quinta, a sexta e a sétima. Então, são 7 etapas de estruturação de dados e crescimento de receita que a nossa consultoria de BI trabalha dentro das empresas. Então, eu vou começar iniciando com um zoom aqui, ó, e vou falar um pouquinho sobre cada uma das etapas individualmente. Então, as empresas, elas têm o seu funil de marketing, que são as ações de topo, meio e fundo para transformar o seu público, né, o seu visitante, em um lead, em alguém que de fato interagiu e passou a conhecer a sua empresa, a sua marca. Esse é o funil de marketing. O que são ações de topo? São ações de quando o cliente está descobrindo ainda o seu problema. Então a empresa trabalha com conteúdos mais expositivos, mais abertos. Conteúdos de e-mail, por outro lado, dizem respeito a quando o cliente potencial, quando o lead, o visitante, ele já tem ciência do seu problema e começa a procurar ativamente algumas alternativas. E o fundo é quando ele já descobriu o que quer e está realmente engajado em resolver o seu problema. Então esse é o funil de marketing convencional. O funil de vendas, portanto, é a partir do momento que existe o lead, ele corre no pipeline comercial e aí cada empresa tem as suas etapas. Mas geralmente elas são sintetizadas em lead, oportunidade e venda realizada, cliente, o ganho. Então, o funil de vendas nada mais é do que esse pipeline com as etapas que busca transformar o lead em um cliente. As empresas utilizam também as suas ferramentas de CRM, portanto, HubSpot, RD, próprio Pipedrive, Salesforce, ActiveCampaign, são ferramentas de CRM que transformam esse pipeline em algo manual para algo automatizado. Então, para você conseguir ter um software, monitorar tarefas, produtividade da equipe de vendas, tempo de resposta, motivos de ganho e motivos de perda dessas oportunidades. Além disso, é muito comum no cenário das empresas que atuamos, elas terem muitos controles em planilha. Então, são planilhas que muitas vezes vão crescendo, ficando cada vez maiores, que trazem indicadores, metas, métricas, resultados obtidos, tanto historicamente quanto projeções futuras. E por último, as empresas ainda utilizam sistemas, seja um ERP, seja as plataformas de mídias pagas, onde elas fazem um investimento em marketing digital para gerar mais leads. Então, são sistemas / plataformas. Então, o que a gente chama isso? A gente chama isso, seria o pool de ferramentas das empresas. Então, a partir do momento que a gente entende esse pool de ferramentas, a gente inicia, portanto, o nosso diagnóstico empresarial, que é a primeira etapa da nossa solução aqui da gestão em dados. A gente inicia, portanto, com o entendimento do negócio / entendimento dos dados, que nada mais é do que entender esse stack de ferramentas que eu apresentei, junto com os critérios de negócio. O que é um lead qualificado, o que é uma oportunidade, qual etapa dentro do pipeline ele tem que estar para ser considerado, por exemplo, um MQL, um SQL, etc. Então, a nossa metodologia inicia, portanto, com a compreensão do negócio dos dados, é onde a gente faz o diagnóstico da empresa, e a partir disso, a gente trabalha com o pré-processamento dos dados e com a modelagem. O pré-processamento nada mais é do que carregar eles numa base, e aí, portanto, a gente iniciar os trabalhos, as parametrizações, os ajustes de formatação, fazer a limpeza, entender a qualidade com que esses dados estão estruturados.
A partir do momento que a gente modela os dados, a gente passa para a avaliação do modelo que a gente criou, entendendo se esse modelo está assertivo ou não. Caso ele não esteja assertivo, a gente reinicia o ciclo de entendimento do negócio / entendimento dos dados. Caso o nosso modelo, na avaliação, esteja assertivo, corretamente realizado, a gente passa para a implementação, que é o que eu vou detalhar agora como terceira etapa da nossa metodologia, que é aqui, após a implementação, então, a gente inicia o trabalho de integração, utilizando o integrador ou API própria. Então, o integrador nada mais é do que as ferramentas que fazem esse trabalho. Eu cito algumas, como o Supermetrics, como o Edveronix, como o Zapier, que também trabalha com essa característica. Então, a gente pode usar um integrador de mercado ou desenvolver uma API própria, em que a gente atualmente temos a nossa API própria, que conecta já com principais fontes de dados para conseguir trazer essas informações. O que determina a escolha de um integrador, desenvolvimento de uma API, realmente é cada projeto. Então, a gente entende no projeto que vamos atuar quais são as características desse projeto, quais são os recursos existentes, se algum integrador soluciona o problema com um custo menor, com mais velocidade, ou se a gente precisa desenvolver uma API nova. Então, essa é a nossa terceira etapa. A partir do momento que a gente integra esses dados, a gente consegue extrair eles para um banco de dados. Atualmente, nós usamos dois, que é o PostgreSQL ou o DynamoDB. O banco de dados, então, ele armazena tudo isso de forma muito mais veloz, segura e confiável do que uma planilha. Pode ser uma planilha também. Ela pode servir como uma fonte única ali para você concentrar os seus dados. O problema é que a planilha ela tem uma capacidade limitada. A partir do momento que a gente passa de 10 mil, 20 mil, 30 mil linhas, a planilha começa a ter erros de carregamento, tempo de processamento muito longo, o arquivo fica muito grande, as fórmulas ali fica difícil de você ter uma governança de tudo que está sendo calculado. Então, para dados menores, não tem problema centralizar tudo em uma planilha. A gente é a favor dessa metodologia. A gente não gosta de criar complexidade, ela não existe. Porém, a partir do momento que você tem mais dados, se torna necessário trazer isso para um banco. Nesse banco, usando a linguagem de programação de SQL, você consegue fazer o próprio tratamento dos dados ali mesmo. Criar as fórmulas, criar novas colunas, novas propriedades, fazer os ajustes de formato e fica lá, carregado de forma segura e confiável. A partir do momento que o banco de dados foi configurado, a gente passa para a etapa de conexão, que são os conectores. Ele está muito relacionado à próxima etapa, que é o dashboard. Então, por exemplo, tanto o Looker Studio, quanto o Power BI, ou o Tableau, o ClickView, as ferramentas líderes de mercado em Business Intelligence, elas oferecem diversas formas de conexão para você conseguir conectar o seu dado e trazer para uma visualização. Em caso de poucos dados, por exemplo, uma planilha de resultados de vendas anual, mês a mês, com o total do mês, você vai ter ali, de janeiro a dezembro, pouquíssimas linhas, você consegue conectar diretamente e trabalhar com gráfico. Montar isso, por exemplo, no Power BI. Agora, se você já não tem o total de vendas por mês, mas você tem todos os pedidos realizados, aí vamos supor que sejam 300 pedidos por mês, você já tem em um ano 3.600 linhas, já é muito mais do que 12. Então isso é só para vocês entenderem como o volume de dados ele escala. Utilizando os conectores, então, que as ferramentas de BI oferecem, você consegue conectar, como o nome diz, o teu banco, a tua fonte, ao software de BI. Para quê? Para que com isso aconteça aqui o que a gente define como a sétima etapa da nossa metodologia, que é a criação do dashboard. Então hoje nós trabalhamos com dashboards 100% personalizados para que as empresas, como falamos nos vídeos anteriores, consigam ter uma visão de ponta a ponta dos seus resultados, saindo desde o visitante, chegando até a venda e permitindo a quebra dos resultados no detalhe, na vírgula, por canal, por campanha, por público, dependendo dos critérios que a gente configura. Por isso, estou afastando aqui
a importância das etapas anteriores da metodologia, que é a etapa em que tudo isso é compreendido. Então, se nessas primeiras etapas, esse objetivo, essa necessidade de mensuração, de metrificação e acompanhamento não for definido, quando você chega no dashboard, o dado não está estruturado, não está correto, não está formatado, modelado. Então, de novo, por isso a importância da nossa metodologia seguir exatamente essas etapas. Então, voltando aqui para a etapa do dashboard, a partir do momento que a gente conecta, a gente constrói um dashboard personalizado e, acima de tudo, confiável. Porque como fizemos as 5 etapas anteriores, a gente tem garantia absoluta de que os dados estão batendo. Então, esse dashboard ele se torna uma central de informação, um verdadeiro hub para a empresa tomar decisões baseadas em dados. E entra no assunto do nosso segundo vídeo, que é a cultura de dados nas empresas. A partir do momento que você tem uma equipe analítica com dados estruturados, analisando esse dashboard e tomando decisão, aí sim a produtividade aumenta, a eficiência, o retorno sobre o investimento, os resultados em geral. E esse dashboard, na metodologia da gestão em dados, na metodologia GD, ele nada mais é do que um meio para que, de fato, a consultoria de growth aconteça. Então, a nossa consultoria é composta por 4 pilares, em que, analisando esses dados, então, insights são obtidos, números são identificados e mapeados. Essa é a parte apresentada aqui, ó, chamamos de análise. A partir do momento que a análise é realizada, usando dados confiáveis e estruturados, a gente passa para a priorização. A priorização nada mais é do que entender qual o principal gargalo no momento da empresa e qual alavanca a gente consegue utilizar para promover o crescimento. Então, vou dar um exemplo de análise realizada usando o nosso dashboard. Vimos que o principal gargalo no pipeline de vendas está na etapa, por exemplo, do lead para a oportunidade. O que pode estar acontecendo? As boas práticas de vendas nos dizem que o tempo de abordagem do lead tem que ser rápido. Se o lead, ao cair no CRM, devido à falta de estrutura de dados, falta de clareza nos processos, não é abordado com agilidade, a possibilidade dele esfriar e não avançar no pipeline para a próxima etapa é muito grande. Então esse já é um gargalo que a gente consegue identificar. Supondo que a gente identificou esse gargalo, no plano de priorização, o que a gente estabelece? Que vamos agir nesse gargalo. De forma prática, como agimos nesse gargalo? Simples. Vamos estruturar o nosso CRM, criar tarefas e treinar a equipe de pré-vendas para ter um tempo de resposta, uma abordagem mais ágil. Então essa é a priorização do projeto. A partir disso, a gente monta um plano de ação, que eu acabei já antecipando, que é justamente esse ponto que eu trouxe agora. Então o plano vai ser com tal prazo, tal responsável, seguindo esse calendário, esse cronograma, ter essas ações realizadas. E a partir do momento que o plano é desenvolvido, a gente segue com as nossas reuniões de acompanhamento para que os resultados e as atividades sejam monitoradas, que é a essência da gestão de um projeto. Então, análises foram realizadas, foi priorizado um problema, uma alavanca de crescimento, montado um plano e o projeto é acompanhado, para que assim responsáveis e prazos sejam monitorados e a empresa consiga alcançar os seus resultados, o seu crescimento. Então, atualmente, essa nossa metodologia em 7 etapas, que eu estou afastando aqui, chama-se metodologia GD e é a síntese do nosso trabalho de BI para RevOps, que são as áreas de geração de receita dentro das empresas. Nos próximos vídeos, a gente vai falar um pouquinho mais sobre esse framework, para você conseguir entender de forma mais detalhada como colocar isso em prática na sua empresa. E, em caso de dúvidas, estamos à disposição. Comenta aqui, manda uma mensagem para a gente, nos procure nas redes sociais, será um prazer ajudá-los. Então, agradeço pela atenção, pessoal, pela audiência e nos falamos. Até a próxima. Tchau, tchau.